E aí, Sexto, de boa? Todo mundo bem? Tô chegando para mais uma aula de revisão para nossa prova 2, tá? Nós estamos com uma prova agora semana que vem, então, sei lá, depende do dia que eu postar essa aula para vocês, mas é aula de revisão para a prova 2 relacionada aos assuntos do livro 2, né? Os três assuntos que a gente escolheu. Então, de maneira bem simples, eu quero fazer uma revisão não de exercício, e sim de conteúdo, tá? A gente está na unidade 3, livro 2, né, capítulo 1. Esse capítulo 1 está falando da estrutura interna da Terra. Então é óbvio, assim, é mais que óbvio que eu vou querer saber de vocês a configuração do planeta, tanto externamente dos continentes, né, lógico, aquela evolução das placas tectônicas que se deslocam, que fazem os movimentos convergentes, divergentes, transformantes, que formam montanhas, vulcões. Maluco, isso tudo vai estar na prova. Então, meu irmão, nem adianta fugir, você vai ter que estudar isso, tá? Só que eu não vou botar, não tem assim, os períodos, eu não tenho que saber o período cenozoico, o que aconteceu no Paleoceno, Neoceno, não, tá? Isso aqui tá mais para a parte da estrutura do planeta. Eu quero as características. Então eu com certeza vou querer saber algo sobre as camadas da Terra. É fundamental isso. Isso é algo que a gente estuda desde o quarto aninho e até o terceiro ano, vestibular, e dependendo da faculdade que você vai fazer, você ainda vai ver isso na faculdade, meu irmão. É o nosso planeta, tá? Então não tem como fugir dele. E aí entender as características do núcleo interno, que tem metais, né, como níquel e ferro, em altíssima temperatura e pressão, que esteja num estado sólido devido a esse grande peso que exerce todas as outras camadas da Terra, e que possui uma divisão com o seu núcleo externo, que está líquido, mas também é de metais, tá? E aonde tem, ó, o campo magnético da Terra, que nos ajuda às orientações e às navegações como as bússolas, beleza? E o seu elevado, a sua elevada temperatura cria os movimentos de convecção no manto. Movimento de convecção, olha aqui do lado. Transferência de calor por meio de um fluido mais leve que ascende enquanto mais frio, mais denso desce. É aquele efeito de o ar-condicionado está no alto, o ar desce. O ar quente está mais leve, sobe do balão. Então é uma alteração física das moléculas, tá? E isso acontece em vários eventos na geografia. O manto, que está sofrendo esse intenso calor do núcleo, é composto por vários minerais, como ferro, magnésio e a sílica, tá? O silício. Com uma elevada temperatura, eles estão em fusão, ou seja, eles estão derretidos. Vou fazer um pause aqui porque a bateria do computador está acabando. Calma aí. Foi? Foi. Então eles estão derretidos, tá? O manto com os seus minerais estão em temperaturas superiores a 3.000 graus, tá? 3.000 próximo à crosta, 4.000 próximo ao núcleo. Então, mais próximo ao núcleo externo, o manto está mais quente. Mais próximo à crosta terrestre, a superfície da Terra, está mais frio, né? Quer dizer, menos quente, porque 3.000 graus Celsius ainda é muito quente. Tá bom? E neles, né, esse movimento de convecção do magma que geram as forças para fazer a movimentação das placas tectônicas, que são efeitos que acontecem na crosta terrestre. Então está tudo ligado, né? Nosso planeta ele é muito orgânico, ele funciona de maneira muito dinâmica. Então a crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, ela é bem fininha comparada às outras, e ela é dividida em duas, né? A continental, que ela é mais grossa, chamada de cial, ou a oceânica, que ela é mais fininha, que é acima. Esse cial e acima está associado à composição dos seus elementos. Olha só. Sílica e alumínio. Sílica, Si, alumínio, Al. A placa continental cial tem muita sílica e metais, como o alumínio.
pode chegar até 80 km, beleza. Já acima, olha lá, também é sílica, só que em vez de alumínio é magnésio. Cima, magnésio, tá? Outro mineral. Fundo dos oceanos é mais densa e mais fina, tá? Então são duas placas diferentes, são dois tipos de placas, tá? Sabendo disso, vocês vão mandar muito bem pelo menos uma questão da prova. Então tem que entender o que é cada camada, como ela se comporta no planeta e qual a sua função no planeta. O núcleo central apresenta-se sólido e o núcleo externo líquido, né? O núcleo principal, né? O núcleo central e o núcleo externo. A mesosfera é uma camada de transição. A estenosfera também é uma camada de transição. O que são as camadas de transição? O manto, do manto para o núcleo, não tem uma linha, não do nada chegou, não. Existe uma área que vai transformar as características, é uma área de transição, é uma área que está vendo a grande temperatura, a concentração de metais dar espaço a uma área concentrada de sílica, de magnésio, dos outros minerais, tá? Então, uma faixa de transição. A gente viu muito isso em bioma, né? Lembra que uma floresta não acaba do nada. Tem uma área onde as características dos dois vizinhos estão agindo. É a mesma coisa aqui, tá? Descendo mais um pouco, é óbvio que é importante vocês saberem sobre a teoria da deriva continental, né? E a teoria da tectônica de placas. São as duas teorias que estão avaliando as movimentações da superfície do planeta, tá? Lembra que a teoria da deriva continental e na teoria das placas tectônicas, na tectônica de placas, são uma completa a outra, tá? Em 1915, Alfred Wegener, um geógrafo que intitulou A Origem dos Continentes e Oceanos, no seu livro, né, ele estava falando que os continentes se encaixavam como quebra-cabeça, mas na época não tinha uma estrutura muito boa para ele estudar isso, né, não tinha equipamentos. Então, só nos anos 50 que aquela teoria da tectônica de placas foi confirmada na teoria da deriva continental. Então foi uma evolução, tá? Uma completou a outra, beleza? Então, bacana. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver o próximo tema. Ah, não, já chegou aqui no próximo tema. Limites divergente, convergente e transformante. Cara, se você não souber isso, você não vai poder fazer minha prova não, tá? Você tem que lembrar que existem os três tipos de limites entre as placas tectônicas responsáveis por terremotos, por tsunamis, por vulcões, né? São áreas onde a superfície do planeta está mostrando a sua grande força gerada pelo manto e que está sendo gerada pelo núcleo da Terra, né? Lembra que um está influenciando o outro. Então, divergente, as placas estão se separando, convergente, as placas estão se chocando e transformante, elas estão deslizando paralelamente, tá? Então, sabendo disso e das características do que elas fazem, né, quais são os tipos, você vai saber bem, beleza? Daqui agora eu vou pausar. Crosta terrestre, minerais e rochas. Né? Nossa parte rochosa, a superfície do planeta é composta de diversos minerais. Lembra da tabela periódica que a gente viu algumas aulas atrás, tá? Onde estão todos os minerais que nós encontramos. Nela tem a parte dos minerais metálicos, não metálicos, que são a maioria dos elementos que a gente encontra na superfície, como o próprio ouro, né? Tá aqui na foto uma pepita de ouro bem bonitinha, que é o minério natural do planeta. Então, ó, a gente tem visto, né, nos setores da economia, que é um tema que a gente está falando atual, sobre a exploração dos recursos minerais, o extrativismo, estão diretamente ligados a isso aí, ó, a matéria que a gente viu, ó, já tem um bom tempo. Então, a geografia é linda, maravilhosa, ela une os conteúdos. Então, todos os minerais que a gente estudou aí no começo do livro 2, o ser humano está explorando agora no livro 4, né? Nos setores da economia. Beleza? Então, para você mandar bem, lembra que existem 3 tipos de rochas. As magmáticas, que são geradas pela solidificação do magma, podendo ser de maneira muito rápida, como o basalto, ou de maneiras mais lentas, como o
o granito, tá? Então, se acontece no interior, são rochas magmáticas intrusivas. É lento. E aí, a olho nu, a gente vê as pontinhas, tá? O granito é ótimo porque a gente vê isso aqui no Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Pedra da Gávea. São granitos ignaces. Gneiss é uma rocha metamórfica do granito. A gente já vai ver de novo a rocha metamórfica. Mas, olha a diferença. O basalto ele é uma coloração mais escura, lisa, com poucos pontos. Sinal que o magma se solidificou muito rápido. O magma se esfriou tão rapidinho, extrusiva, né, uma rocha que está saindo, né, o magma está saindo do interior da crosta, e aí não deu tempo de formar os minerais. Já na intrusiva, que se resfria no interior da crosta, dá tempo de formar os minerais. Tá? Sedimentares. Consolidação dos sedimentos. Lembra daquele ditado lá do começo do ano? Joga mole, rocha dura. Tanto bate até que dissolve. O que foi dissolvido, o sedimento, ele vai ser depositado numa região e vai ser agregado, vai se consolidar, vai virar uma nova rocha com milhares e milhares de anos. Não é um negócio rapidinho não, tá? Nela que a gente encontra os fósseis. Então, o arenito, o calcário, tá? São rochas sedimentares. E as metamórficas, que é o último tipo aí, são as rochas que sofreram alguma transformação pelo calor e pela pressão, sem que houve um derretimento total dela, tá? Então ela não passou por uma fusão, ela sem que a rocha passe por fusão, ou seja, sem que ela fosse derretida. E aí nós temos muitas, como mármore, o gneiss, que vem do granito, ardósia, que vem de rochas sedimentares, os quartzitos, que vem de minerais puros, tá? Então existem muitas rochas metamórficas no planeta e normalmente elas são muito antigas, tá? São milhões de anos, como aqui, ó, o sítio arqueológico composto de arenitos. Infelizmente, essa imagem aqui, essa rocha, que é em Vila Velha, né, ela quebrou, ela caiu. Isso aqui é um processo muito lento. Infelizmente acontece, tá? Pão de açúcar, como eu falei, olha lá, gneiss, uma rocha metamórfica do granito. Beleza? Evento fundamental para esse tema também, cara. Vulcão. Lembra que o vulcão está liberando a energia gerada pelas elevadas temperaturas do manto com rochas, né, com minerais derretidos que ocorre uma explosão. Então, é um fenômeno geológico que é caracterizado pela expansão do resfriamento e a consolidação do magma, ou seja, bum, explodiu, expandiu e resfriou. Depois que resfriou, essa lava transforma a superfície, ela vira uma nova superfície, novas rochas, normalmente basaltos, tá? E não se esqueça, o vulcão tem a sua boca, onde ocorre a liberação do magma, as chaminés que vão liberando as pressões, tá? O cone, que é o que gerou a elevação, né? O morro do vulcão, onde o magma está se acumulando. A câmara magmática, que é onde está tendo aumento da pressão para ela explodir. E os seus produtos, né? No caso, a lava que está escoando, os gases, as nuvens, as bombas, né? Tem várias paradinhas que vão sendo arremessadas, beleza? E por último aí, terremotos e abalos sísmicos. Também vai ser bem legal para essa prova, né? Deixa eu até dar uma espiada aqui que eu estou fazendo uma cola aqui do lado. É isso aí. Terremotos também é legal, tá? Lembra que terremotos é a liberação de energia do movimento das placas tectônicas. Tem o hipocentro, que é lá no interior, nas profundezas da placa tectônica, ou seja, onde a energia foi liberada. O epicentro é o primeiro lugar na superfície que sente, tá? Então é onde está com a maior liberação de energia, aqui em cima, tá? E as ondas sísmicas é onde você está sentindo, até onde você sente o tremor de terra. Aqui no Rio de Janeiro, suavão, a gente não tem isso, ainda bem, né? Porque deve ser muito louco sentir um terremoto, sentir o chão tremer. E lembra, aqui no Rio de Janeiro, nossas estruturas residenciais, minha casa ia desabar, né? Tijolo aqui, ó, enfim, né? Não aguentaria um terremoto como o Japão aguenta, eles são preparados para isso. Beleza?
Questões ambientais e extrativismo, a gente pode deixar um pouco de lado para essa prova, não tem nada perguntando. Vou passar para o próximo capítulo, que está falando da atmosfera, dinâmica climática. Então é óbvio, cara, não tem como fugir. Vocês têm que saber troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tem que lembrar disso sempre, tá? Troposfera, a camada mais próxima à superfície, maior composição de gases, mais de 90%, tá? Até 15 quilômetros, no mais gordinho, e nas regiões polares ela é mais fininha, tem 6 quilômetros. Então você tem aí a maior concentração de gases, onde o clima com mais intensidade está acontecendo, beleza? Nesse caso, é a mais importante, tá? É onde a gente tem a nossa respiração com eficiência, beleza? A estratosfera está acima da troposfera, aonde tem a camada de ozônio. É muito importante essa camada. Lembra que ela bloqueia os raios ultravioletas do Sol, que são severamente nocivos às formas de vida. Não é só a gente não, tá? Plantas queimam, tá? Fica cheio de mancha. Os animais começam a criar bolhas de pele. Não é maneiro não, tá? Raio ultravioleta é muito nocivo à vida. Se não houvesse a camada de ozônio, só haveria vida no mar, onde os raios solares não conseguem chegar com tanta eficiência, porque a água vai dando essa protegida. Bizarro. Mesosfera, 50 a 80 km de altitude, tem baixíssima pressão atmosférica, ou seja, tem pouquinha matéria, os gases estão bem fraquinhos. Então, é uma camada bem mais alta. Mesosfera, termosfera que está acima, encontra-se de 80 a 500 km. Nela acontecem vários fenômenos doidos, como a aurora boreal, tá? Aqueles raios brilhantes que ficam no céu, nos polos, causados pelas partículas do Sol, né? O Sol não manda só luz pra gente. A radiação solar é composta de partículas também, de poeira, de coisinhas que quando chocam na atmosfera brilham, só que só brilham nos polos. E a exosfera. Exosfera, exe, saída, tá fora. Então tá acima de 500 e é ao infinito e além, tá? Lá a gente tem algumas partículas de íons que refletem os rádios. Então a gente usa muito ela para transmissão de rádio. Os raios, as ondas de rádio batem nela e voltam, batem e voltam. Isso é bem legal para a comunicação global, tá? Então, a atmosfera, basicamente, lembrar das camadas. Tempo e clima, aí, senhores, vocês vão ter que estudar bastante. Todos os fatores climáticos do livro vocês vão ter que estudar. E entender que tempo é algo momentâneo, né, tempo atmosférico, e que clima é algo que se repete. Eu sei, é um negócio que é muito simples de... Assim, eu nunca pensei na maneira melhor de explicar isso. O verão do Rio de Janeiro é quente. Isso é clima. O verão do Rio de Janeiro é quente. Estou falando que o verão. Não estou falando que esse verão, que hoje está quente. Não. Eu estou dizendo que a característica climática do verão do Rio de Janeiro é ser quente. Mas, neste ano, no dia 4 de janeiro, estou chutando, tá? Fez um dia mais fresquinho. Tempo atmosférico. Estou dizendo que nesse dia, eu estou especificando. Quando eu determino uma data, quando eu determino um período, que pode mudar. Pensa num dia que de manhã estava um solzão maneiro e de tarde caiu uma chuvona. O tempo virou. A característica do ano, da estação do ano, ela vai se manter. O verão a gente sempre sabe que no Rio de Janeiro tem aquelas tempestades de verão. A gente chama, né, uma chuva convectiva. Tempestades de verão. Chuva de verão. Acontece no verão. É estranho se eu vejo um grande temporal que inunda casas, que mata pessoas, que derruba encostas, acontecer nos meses de agosto, que é o período que menos chove aqui. Então, cara, eu não consigo pensar de um jeito melhor de explicar isso para vocês. Mas para mim é isso. Tempo é momentâneo, pode mudar. Clima está sempre aí. As alterações climáticas que nos assustam, porque essas condições que se repetem por 30 anos, no mínimo, estão começando a mudar. E aí as influências humanas são responsáveis. Então, irmão, tempo e clima é
É óbvio, cara, assim, é tão natural do ser humano prestar atenção no clima, e aí os seus elementos, como a própria temperatura, a pressão do ar, a umidade, se está ventando, se está com muita nebulosidade, se está chovendo, o que está acontecendo no tempo atmosférico hoje, que foram influenciados, esses elementos são influenciados pelos fatores. E aí, meu irmão, fator é leitura. Todos eles, latitude, altitude, correntes marítimas, continentalidade, maritimidade, formas de relevo, fatores humanos, vegetação, tá? Tudo isso está associado aos fatores que transformam o clima da região. Por que, que na montanha, altitude, é mais frio? Por que, que no Polo Norte e Polo Sul são muito frios? Por que, que o deserto é muito seco? Por que, que tem a floresta da Mata Atlântica? Por que, que as chuvas não chegam no sertão? Por que, que as queimadas no Pantanal geram secas em São Paulo? Então, meus irmãos, fatores climáticos, vocês vão ter que estudar um por um, tá? Não vou fazer uma revisão específica de cada fator, não vou explicar cada fator. Preciso que vocês leem. Estou até descendo aqui para chegar neles. Olha lá, fatores climáticos. Latitude, altitude, maritimidade, correntes marítimas. Aí tem que ir para a próxima página. Massas de ar, os tipos de massas de ar e as questões ambientais. Aí eu vou deixar com vocês. Tá? No Tira Dúvida é lógico que eu vou dar atenção, eu vou dar uma explicada, eu vou comentar, mas eu espero muito que vocês leem isso com calma. Para se tiver dúvida, estou aqui para ajudar, vocês sabem disso, beleza? E o último tema da prova, deixa eu avançar aqui, eu acho que está até no próximo capítulo, né? É o próximo capítulo, é o terceiro capítulo. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Fazendo tudo aqui na cara mesmo, para ser um negócio mais rápido. Isso. Olha lá. Formas de relevo. Nesse caso, vocês têm que lembrar que tem dois tipos de relevo. Relevo continental e relevo oceânico. Relevo continental, tudo que está acima do nível do mar. Oceânico, abaixo do nível do mar. Simples. Está molhado ou está seco. Tá? As montanhas, como um relevo continental, são formadas principalmente pela movimentação das placas tectônicas. Beleza? E aí nós temos muitos exemplos, como o Himalaia, os montes Urais entre a Europa e a Ásia, Cordilheira dos Andes, a Serra Madres, as Rochosas, os Apalaches na América, tem um monte de montanhas aqui, né? Enfim, temos vários exemplos bons de montanhas. Tá? Não é que a Floresta da Tijuca, não. A Floresta da Tijuca é um morrinho, comparado a montanhas com mais de 5.000, 6.000, chegando aí até o Everest, nosso maior montinho do mundo, beleza? Planícies são áreas onde os sedimentos estão sendo acumulados, ou seja, há mais sedimentação do que a erosão. Lembra que a erosão é o transporte da poeirinha, da areia, das terras, dos sedimentos. E aonde esse sedimento está parando são as planícies, né? São as áreas que estão enchendo. Normalmente elas são aplanadas, podem ter origem de rios fluviais, né? De lagos lacustres, marinhas, né? Litorâneas, próximos ao litoral, como a Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. Então temos vários tipos de planícies, tá? Aqui a gente tem o Pantanal Mato Grossense, que é a maior planície alagável do mundo, tá, cara? É muito grande e é bem afetada recentemente pelas queimadas, né? Infelizmente. Planaltos são rochas elevadas, tá? São áreas onde está acontecendo o inverso. A erosão está modelando. Apresenta um topo relativamente plano, mas que está sendo modelado pela erosão, tá? Então as escarpas, né, os lados, né, as serras, você vai para Teresópolis, para Petrópolis, você sobe o planalto até chegar a essa parte mais elevada dessas áreas da placa tectônica, da Cial, que ficaram mais gordinhas, né, mais largas comparadas com as áreas de planície. Beleza? Vales.
são lugares onde a erosão foi muito intensa, podendo ser em V ou em U. Em U eles são menos inclinados, em V eles são mais inclinados. Então está só associado à relação do fundo. Olha aqui, ó. O vale em V, norte da Itália, a gente vê que o fundo é fino. Não tem uma planície no fundo dele. Já a depressão já é mais plana. Tá? A depressão é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Então foi causado por algum evento, alguma erosão, alguma atividade geológica gerou uma área mais baixa. São áreas com depósito de sedimentos também, tá? Sendo que algumas são acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar são as absolutas. Quando é acima do nível do mar, é a relativa. Então tem dois tipos de depressão. As depressões acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Beleza? Nesse caso, eu vou dar uma passada aqui, deixa eu dar uma colada aqui, calma aí. Nesse caso, eu vou dar uma passada aqui rápida das formas de relevo oceânico e vou falar dos problemas da formação de solo. Olha, horizontes, se vocês não souberem a configuração o que é um horizonte, vocês vão errar pelo menos 2 questões dessa prova, tá? Fica ligado que isso é fundamental para essa prova. O horizonte O, superfície, orgânico, camada superficial da terra, do solo, né, do que a gente usa para plantação, enfim. É resto de coisas vivas, tá? A camada que tem lá o lixo da floresta. A gente chamou isso em aula há um tempão atrás de serrapilheira. É o resto da matéria orgânica da região. Ninguém vai na floresta varrer o chão da floresta, não. Então essa matéria vai sendo decomposta na superfície. Pensa em quantas folhas estão caindo no chão da floresta amazônica agora, né? Essa folha está sendo depositada na superfície, é o horizonte O, orgânico. Abaixo, o horizonte A, misturado com minerais que compõem o solo, ou seja, os minerais que originaram o solo, as rochas antigas da região. Então eu tenho mais matéria orgânica com um pouco de mineral. Já o B, que está abaixo aí do A, é o ao contrário. Eu tenho mais mineral do que matéria orgânica. Então há uma inversão. O A, agora sim, o A é mais matéria orgânica. O B é mais mineral. Então tá lá, O, A, B e C. C, sedimentos da rocha que ainda estão intemperizados. É a rocha em processo de apodrecimento. É o saprolito, nome técnico dessa parte do solo. É a rocha podre. Aqui está perto da rocha original. Então é onde o intemperismo, que está lá desagregando a rocha, que está acabando com a rocha, está atuando. Beleza? E nesse processo de formação do solo, existem alguns problemas ambientais que são bem ruins, né? Isso aqui é bom para a prova pra caramba. Você saber que existem alguns problemas como as vossorocas, como as ravinas, que são problemas de erosão muito acelerados quando o solo está sofrendo bastante com algum impacto, com algum problema, tá? Então, processos erosivos acelerados, quando existe uma grande retirada das partículas de sedimento do solo, formam uma vassoroca, que é um grande buracão, literalmente. A gente tem 2 exemplos muito bons de vassouracamento. Tu vê que a cidade está aqui, e existem vários buracos causados pela água, retirando essa superfície, beleza? E aí, meu irmão, dá uma lida boa nisso aqui. Se tiver alguma dúvida nesse tema, me procura. Esse vídeo já ficou bem longo, tá? Veja ele em partes para você não se cansar. Né? Acho que eu devia ter falado isso lá no começo. Enfim, mas vocês já estão ligados que funciona assim, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Bons estudos aí, tá? Grande abraço e a gente se vê no Tira Dúvidas.